Olá, gente! Bom dia! Tudo bem? Como prometido, hoje, o Dia dos Namorados, vamos fazer uma live muito especial com a Juliana. Juliana é psicóloga e ela vai bater um papo bem interessante com a gente sobre relacionamentos amorosos e concursos públicos, tá certo? Chame aí o pessoal, vamos fazer essa live bem interessante e bem bacana. Vou chamar aqui a Juliana pra gente iniciar a nossa live. Mandei o convite, vou esperar um pouquinho. Olá! Olá! Tudo bem? Que bom você aqui comigo! Bom dia! Tudo Bom bem? dia, Kate! Tudo ótimo por aqui. Que coisa boa! Juliana, inicialmente quero agradecer você aqui no nosso Insta, uma pessoa tão querida, uma psicóloga tão boa, renomada. E hoje a gente vai falar de um assunto tão pertinente, já que hoje é o Dia dos Namorados, né? Vamos conversar um pouquinho sobre relacionamentos e concursos públicos. Juliana, eu queria que você antes só se apresentasse para os nossos seguidores. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, né, Kate? A gente se conheceu lá no Gran, sim. Sim, Rapidinho, não foi? Nós duas. foi. Eu lembro o dia. A Kate parece uma boneca, gente. Ah, obrigada. Olha quem fala. E eu não sabia desse grupo, eu fiquei sabendo agora, e eu conheci agora que são as defensoras, né? Eu achei a ideia Isso. fantástica de Somos as vocês. defensoras. Eu amei, amei. Então, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, eu fui a primeira psicóloga brasileira a abordar as emoções dos concurseiros, né? Eu tenho um programa que eu apresento lá no GRAM, né? Na nossa casa, né, Kate? Sim, Que é o GRAM, o programa já está consolidado, o programa é um sucesso, todas as terças às 19, é onde eu abordo todas as emoções dos concurseiros. sei. Então, hoje a gente vai ter muita coisa boa para falar. Quem perder essa live, perdeu. E vai ser muita informação nesse dia tão legal, né? Ao mesmo tempo bom e doloroso também para o concurseiro, né? Verdade, Juliana. Deixa eu só fazer uma introdução aqui. Pessoal, eu convidei a Juliana para conversar sobre esse tema, porque durante a minha aprovação, durante a minha preparação para concursos públicos, eu tive um relacionamento, ainda estou nesse relacionamento, espero ficar durante toda a minha vida nesse relacionamento, e isso me ajudou muito na minha preparação. Eu casei com uma pessoa que também almejava concursos públicos e a gente estabeleceu um contrato de namoro que envolvia também concursos públicos. A gente se ajudou, os dois, para que a gente pudesse, os dois, estudar e também conseguir a aprovação. E deu certo. Então, o relacionamento, para mim, no meu caso, me ajudou muito. Mas eu vejo, Juliana, que muitas pessoas, até amigas próximas, tinham uma dificuldade de conciliar e às vezes gastava toda a energia que deveria estar sendo dedicada aos estudos com o namoro. Perfeito, Kate. Perfeito essa sua colocação. Porque olha só, a época, quando tinha o curso presencial, né? Depois a gente virou totalmente online. O que acontecia? As coordenadoras me chamavam, Kate, as coordenadoras me chamavam porque escutavam as meninas brigando, gritando ao celular com o namorado, fora da sala de aula, né? E essa situação, ela vem piorando na questão dos relacionamentos, né? As pessoas, elas estão mais desencontradas, elas estão menos tolerantes, né? Umas com as outras. É muito difícil, parece assim, quando eu falo que eu tenho um casamento muito bom, parece que eu sou um ET, parece a exceção da exceção da exceção, né? Porque as pessoas, elas estão se desencontrando, tá tendo um desencontro. E no caso das estudantes, até dos estudantes, tem mulheres abusivas também, viu? Não são só os homens, não, mas a grande maioria são, claro, os homens. Tem uma questão ali
Às vezes do companheiro ele não perceber que a mulher precisa de estar estudando muito, né? Que ela vai ter que se dedicar mais naquela fase de estudo do que na própria relação. Isso é inevitável, não tem para onde correr. Todo mundo que eu conheço hoje que foi aprovado, a pessoa não colocava a relação no primeiro plano. Posteriormente, sim. Porque o primeiro plano tem que ser os estudos. Ou às vezes até o medo, né, do homem de perceber que a mulher vai poder passar, porque as mulheres são mais detalhistas, elas são mais atenciosas ali nessas questões de prova. As mulheres estão invadindo aí, né, os primeiros lugares, os Sim, concursos. E aí, verdade. às vezes, você incentiva um lado, às vezes, inseguro do homem. Se você conquistar isso, como é que vai ficar a nossa relação? Eu tive uma paciente uma vez, Kate, que eu perguntei para ela, se você passar, o tempo inteiro briga. Toda semana briga. Aí eu perguntei para ela, se você passar, você continua o seu casamento? Ela falou que não. E eu tenho feito muito essas perguntas para as pessoas e a resposta tem sido muitas vezes não. Então, nesse sentido dela não encontrar esse apoio dos companheiros, né? Elas não encontrarem e ter essa questão dessa invejinha ou de ciúminho com livro, né? E por aí vai. E não apoiar mesmo. Aí a coisa, eu acho melhor a relação nessa hora. Se as meninas perceberem que não estão tendo apoio, eu prefiro um rompimento a arrastar corrente Verdade, durante meses e uhum. ficar nessa relação ruim. Outra coisa que eu oriento, que eu vou falar para vocês, que eu morro de rir quando eu falo isso. Eu falo, gente, não resolve relacionamento agora. Não é hora de você resolver. Espera você passar, que aí você resolve o que é que você vai querer fazer, né? Porque tem mulheres também que elas não têm muita, elas não bancam muito as decisões, elas têm medo de tomar uma decisão, de terminar e aí elas se arrependerem, Uhum. né? Ficarem arrependidas, aí fica no namoro ioiô, vai e volta, porque Sei. a pessoa não Aquele que banca gasta a toda a decisão. sua energia, né? Isso, aí você não banca a decisão de ter terminado. Então, se você não tem capacidade de bancar uma decisão nesse momento, isso vale para tudo, viu, Kate? Você tenta se fortalecer, focar naquilo que você quer naquele momento, principalmente quando tem prova muito perto. Depois você vai olhar para a relação, que você pode melhorar ou romper, né? Então tem que ter esse egoísmo. Eu acho que a mulher, muitas vezes, ela tem que ser bastante egoísta, né? A gente tem que ser egoísta em várias questões, né? No mundo em que a gente vive, um mundo que é inegável que é machista, a gente tem que ter um certo egoísmo para a gente ficar mais empoderada. Então, pensar em você, né? Depois você resolve mais para frente, né? Isso se não tiver muito prejudicando muito ali os seus estudos, né? Se você estiver numa relação abusiva, eu já direciono para o rompimento Imediato. definitivo e definitivo, não tem mais papinho não, entendeu? Quando tem uma relação abusiva, o mal tem que cortar pela raiz, porque erva daninha, Kate, ela não precisa nem de sol e nem de água para proliferar, ela cresce sozinha. É assim que o Verdade, mal existe, né? verdade, verdade, Juliana. E eu li uma vez um texto muito interessante sobre relacionamentos, que existem dois tipos de relacionamento. Aquele relacionamento balão, que o casal ele se encontra e os dois conseguem estabelecer uma conexão de crescimento, tanto o rapaz, uma moça, como as duas moças, os dois rapazes, conseguem estabelecer uma relação de crescimento juntos. E também existe aquele relacionamento que é a âncora. Os dois juntos não tem jeito, os dois vão pro fundo do poço. Então, eu quando estudava para concursos e acabava tendo amizades com meninas que viviam a mesma situação que a minha, eu percebia, eu falava, gente, essa moça, ela namora com esse rapaz, mas não tem como, o relacionamento não vai dar certo e ela está se afundando nesse relacionamento. Mas faltava a ela, igual você falou, Juliana, a força, né? De tomar decisão e romper, cortar pela raiz o mal.
E cortar de vez, não fica E no cortar namoro de vez. ioiô, não. Mas isso a pessoa tem que bancar. Agora, relacionamento amoroso, Kate, eu percebo isso muito, muito no meu, né? Eu já tô casada já há 14 anos. É É uma relação bastante. estável. Quer uma dica para encontrar um homem aí, o pessoal que está solteiro? Antes de qualquer coisa, o homem tem que ser equilibrado. Não Bacana. adianta ter um cargo X e não for equilibrado. Não adianta ser o deus grego do mundo do direito se não for uma pessoa equilibrada. Primeira coisa que a pessoa tem que ter é o equilíbrio para estar com vocês. E a gente está vendo muitas pessoas desequilibradas, descompensadas, né? Isso que você falou da âncora e do balão tem a ver com a sinergia. Tem relacionamentos, Kate, que as pessoas vão estimular o pior que há em você, Sei, né? E talvez você também estimule no outro que há de pior nele. sei. E Verdade. muitas vezes isso não tem muito futuro, não. Porque se não linka dentro de uma estrutura, dentro do início da relação, é igual uma casa, né? Tem que ter Uhum. a fundação para depois você subir. Isso que você falou faz muito sentido. Duas pessoas com uma boa autoestima, elas constroem um pico. Duas pessoas que têm baixa autoestima, que estão ali no momento difícil e não se apoiam, realmente elas afundam, Afundou, escavam, sim. escavam, ficam no fundo do poço, né? Eu brinco muito lá no divã, eu conto às vezes de relacionamentos ruins que eu tive, os estudantes choram de rir, né? Eu dou uns exemplos. Eram situações que realmente tiravam o pior que eu tinha, né? E às vezes, de repente, eu estimulava o pior que tinha na pessoa. Tanto que hoje, mais de uma década, eu estou numa relação super estável e tranquila. Não significa que você é uma pessoa ruim ou que aquela relação não é para você ou que você não nasceu para ter um relacionamento, né? Sim, E sim, perfeito. que talvez aquela sinergia entre aquelas pessoas não dê certo. Aí as meninas muitas vezes falam assim para mim, Kate, mas Ju, eu não estou dando certo, as pessoas não gostam de mim, porque tem tipos psicológicos. Tem Certo. muito homem que se daria muito bem com uma mulher, nada contra. Uma mulher mais caseira, mais servil ali, que não trabalha fora. Tem homem que ama a mulher assim. E Uhum. se você for o outro tipo psicológico, essa pessoa não vai ficar com você. Você Não pode vai. ser milionário, você pode ser a mulher mais bem-sucedida. Homem mais acuado não fica com esse tipo de mulher. E às vezes o homem mais inseguro, ele prefere umas mulheres mais assim, entendeu? Mais quietinhas, mais prendadas e do lar, né? Certo, sim. Sim. Tem Nada gente, contra, né? nada contra. Sim, Mas tem nada essa contra. predileção. Sim, a gente é uma constatação, né? Uma observação. Isso. Juliana, mas como a gente. Você falou que a primeira característica de um relacionamento bem-sucedido, que vai ser um relacionamento saudável, e um relacionamento balão, que vai te levar para os picos altos, que vocês dois vão conseguir juntos estabelecer um caminho ali de sucesso juntos. Você falou que o homem ou a mulher, né, devem ser pessoas equilibradas. Como que eu identifico uma pessoa equilibrada? Ou quais são as características de uma pessoa que não tem esse equilíbrio emocional e que aí, se você se depara com essa pessoa, você já liga sua lanterna e já pega o seu Vamos banquinho e sai perceber. de fininho. O negócio é o seguinte, eu vou falar uma coisa na psicologia, Kate, que poucos psicólogos abordam isso. E eu já entro de sola quando eu recebo uma questão amorosa no consultório, né? Existe uma questão que se chama triângulo dramático, que quando a gente tem esse posicionamento em desses três papéis, você por si só já está numa relação patológica. Então, por exemplo, se você tem o papel de vítima dentro da sua relação em relação ao seu marido, ou seu marido se posiciona em relação a vitimizar, em relação a você se vitimizar, essa relação já é patológica. A gente já está numa relação doentia.
Se você tem uma relação em que existe outra questão, a primeira foi o vitimismo. Certo. Depois, a relação de perseguidor. Isso é, você ficar vigiando o que é que a pessoa está fazendo. A outra pessoa vigiar o que você está fazendo. Ficar aquela coisa doentia. O que essa pessoa está fazendo, onde ela está. E liga o localizador no celular e faz blitz no celular toda semana. Isso é uma relação perseguidor, onde tem aquela falta da autoconfiança, né? Aí seria o segundo papel dentro de uma psicopatologia de relação. A outra questão é o papel do salvador. Quando você faz um papel, por exemplo, de que você vai salvar a sua esposa, ou meu marido me salvou de tudo. Isso também é uma relação patológica, porque esses papéis, eles se alternam, Kate. São relações patológicas, isso fica bem definido. E quando eu falo isso, o pessoal evidencia muito bem esses papéis e falam, meu Deus do céu, eu tenho isso, e realmente minha relação não é muito boa. Ou eu já tive, né? Ou eu já tive, né? Eu lembro que eu falava assim, nossa, esse rapaz aqui, ele é super bem de vida, nossa, minha vida já tá feita, meu salvador, né? Meu príncipe. Quando você via lá nas internas, a pessoa era uma pessoa desequilibrada, apesar de ter um futuro assim, brilhante, você sabe, sei lá até quando. Mas é bom a gente ter esse cuidado nesses três papéis. A gente chama isso de triângulo dramático. Então, vítima, perseguidor e o salvador. Se a gente gira entre esses papéis ou em algum momento tem um papel desses, a gente está numa relação patológica. Fora da triangulação dramática, Kate, se o pessoal tiver dúvida aí, me fala, que eu respondo. Estão perguntando, gente. Fora da triangulação... fora da triangulação dramática, tem também uma outra questão. Relacionamentos em que possuem só uma voz, também por si só, eles são patológicos. Então, é um que define tudo, um que determina tudo, um que conduz tudo. Isso também é uma relação patológica. Então, fora dessa triangulação, tem ainda as relações de uma só voz. Eu vejo, Juliana, que às vezes a pessoa que vive num relacionamento, ela acha mais cômodo transferir as suas decisões para o outro. Porque isso te dá um conforto, porque se não der certo, você fala, não, mas você que falou para eu fazer isso. Exatamente. Né? Perfeito. Perfeito. Então, se a gente perceber essas questões, fica muito mais fácil da gente definir se uma relação ela é saudável ou ela tá uma relação patológica. Fica mais evidente, fica mais claro, sabe, Kate? Eu gosto muito disso. Eu gosto de jogar muita clareza na cabeça dos estudantes, das estudantes. Eu jogo luz. Então, aí ela já vai e já detecta isso. O importante, às vezes, é você também fazer um crivo daquilo que você quer. E aí, quando eu falo para as meninas fazerem um crivo, Kate, nunca aparece um homem equilibrado. Nunca. O homem equilibrado, ele define tudo. O homem equilibrado, eu vou falar para você, não tem a ver com traição ou não trair, não. O homem equilibrado, ele é linear. Você pode estar ali dando um chilique, o homem é linear, respeita o seu chilique fala, você está exagerando. Né? Outro dia eu estava fazendo personal dentro de casa. E aí meu marido me ligou no meio da aula. Eu falei, Gu? Falei assim para ele, que? Aí o Gustavo já sinalizou para mim, olha o respeito. Olha, eu fiquei constrangida. Aí fui receber de beijinho, toda amorosazinha. Ele, olha o respeito. Quer dizer, a pessoa é linear, a pessoa ela é elegante, entendeu? Ela vê
a mulher como um todo, ela valoriza aquela pessoa que está ali. Então, fica uma coisa mais tranquila até para a gente viver, né? Nós mulheres temos muitas alterações de hormônio, né? A gente às vezes se irrita com muita coisa. Se tiver um homem descompensado do lado, aí o negócio acaba tudo, vai tudo pro... O pessoal está comentando aqui, eu não estou conseguindo ler. Uma seguidora aqui, Juliana, a Isabela, ela perguntou o seguinte: e como atrair um homem equilibrado ou um relacionamento para ser mais amplo, né? Para a gente conseguir abarcar todas as nuances dos relacionamentos. Como a gente conseguir um relacionamento mais equilibrado? Como atrair relacionamentos equilibrados? E eu acho que isso serve para tudo, né, Juliana? Não só relacionamento amorosos, relacionamento como um todo. Relacionamento familiar, de amizade, de projetos. Como atrair coisas equilibradas? Olha, eu vou falar uma coisa agora, mais ou menos associado a senso comum, mas não é, né? Eu não gosto muito de senso comum e achismos. Mas você também é como se fosse uma pedrinha na água. Você também emanar questões positivas. Emanar uma vibração positiva, que tem uma vírgula nessa questão, é você saber dizer não para coisas que você não quer. Então, por exemplo, antes de ter limites, né? Limites internos profundos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Quando chegava, antes de eu casar, o que acontecia? Eu tinha esses relacionamentos meio esquisitos que não me faziam bem. Uhum. E aí, eu cheguei uma hora, eu conversei com Deus, eu falei assim, olha só, se você continuar me mandando esses negócios, eu vou ficar sozinha. Você tá querendo que eu fique sozinha? Eu vou ficar sozinha, Deus me quer sozinha, Juliana Deus, você não quer com ninguém, então eu não vou ficar. Então, eu já tinha, assim, uma defesa intransigente da minha saúde mental. De que qualquer coisa fora daquilo que eu queria, que era o meu crivo, entendeu? Sim. O meu crivo são aquelas questões do que eu quero dentro de uma relação. Se você fizer um crivo superficial, coisas superficiais virão. Você já tem um trato com o mundo de que você vai aceitar qualquer coisa. A partir do momento em que você não aceita e coloca o limite em determinadas questões e as suas escolhas dentro ali de uma questão de equilíbrio mesmo, você não aceita qualquer coisa e você começa a emanar um certo equilíbrio aí do que você quer atrair. Parece lei de atração? Não, não é lei de atração, mas de certa forma também é um pouquinho, porque isso depende muito daquilo que você define como limite. Dos limites que você coloca para se impor ali dentro daquela situação. Kate, segura aí um pouquinho que estão batendo aqui na porta do meu consultório. Só um minuto. Tá, sim. Vai você, eu tô te escutando. Gente, olha, manda pergunta, tá? Porque eu vou tentar responder no decorrer da live com a Juliana. Ela está no consultório e foi só atender a porta. Quem sabe faz ao vivo, Kate, né, Juliana? olha o que é, Kate. Olha, que lindo! Parabéns! Gente, arrasou! Olha isso! Que legal, Juliana! Muito Nossa, bacana. mas no meio da live, Kate, olha isso! Adorei! Muito legal! No meio da live, como é que ele acerta agora? Olha, são rosas colombianas. Nossa, lindíssima! Vou até tirar uma foto nossa aqui para mostrar. Vamos tirar uma foto. Kate, que surpresa! Ai, que lindo! Parabéns! Que Porque bacana! às vezes a gente fala, eu nos relacionamentos que, por exemplo, não deram certo, eu falava assim, mas Juliana, você não é fácil, né? E hoje, continua não sendo fácil em algumas coisas, né? Dei o exemplo aí da academia. E a pessoa me respeita do jeito que eu sou, gente. Sim, com certeza. Olha, que legal! Linda! Parece coisa armada, né, Kate? Parece Dia dos Namorados. No meio da live. No meio da live. Ótimo. Juliana, outra dúvida aqui.
uma seguidora. É válido estender a viagem de uma prova? Como que é? Que não entendi essa pergunta aqui. Ah, um seguidor está perguntando se durante uma prova é válido estender a viagem com a parceira. Acho que sim, né, Juliana? Depende do tipo da relação, sabia, Kate? Então, Eu já orientei estudante que quando a relação estava muito complicada e já estava num nível meio doentio, eu falava, eu acho melhor você ir nessa viagem sozinha. O que você acha? Ou sozinho? Juliana, eu não tinha parado para pensar nisso. Entendeu? porque ia retirar a Depende. energia da prova. Depende do tipo da relação. Já pensou se tiver uma briga no café da manhã, um maior barraco lá e você vai fazer a prova à tarde? Entendi. É verdade, Juliana. Nesse sentido, é bom você fazer sua autorreflexão e ver como está o seu Depende. relacionamento, né? Isso. Conte aí, Juliana, fiquei curiosa. Um relacionamento de exemplos que você falou que fala no seu divã. De Relacionamento que você já relacionamentos teve. ruins? Isso. Kate, isso daí tem mais de 20. Se eu for ficar aqui, eu fico a tarde inteira. Foram ótimos para mim, para eu perceber o que é bom. Nossa, cada relacionamento horroroso. Teve um cara uma vez. Você acredita nisso? Eu vou falar para vocês, não estou nem aí. Eu tenho uma autoestima muito boa. E vamos falar de autoestima já já também. Ah, é legal isso também. A questão o cara, ele terminou comigo no dia do meu aniversário. Uhum. E ele me deu uma camisa, me deu uma camiseta branca, eu lembro até hoje, que depois ela foi pro lixo 5 minutos depois. Aí ele virou para mim e falou assim: você é muito chata. Eu só tô com você porque você é muito bonita e gostosa. Meu Deus! Gente! E Era aí, um namoro de dois meses. Eu terminei, né? Eu lógico. terminei, peguei a camisa, joguei no lixo. Ele também terminou. O Ilani me acompanha aqui, ela conhece essa história. Você acredita que o cara falou? Meu Deus! Gente do céu! Que falta de empatia! Que grosseria! Nossa! Esse aí não dá para cheirar nem o chulé. Quem nunca passou por uma relação ruim dessas? Todo É mundo, verdade. toda mulher. A Isabelle falou que tá com nojo desse cara. Eu vou dar o Instagram dele. Não, nem sei. Eu nem lembro o nome dele. Eu tenho uma Que bom, coisa a gente muito quer. boa, que isso é importante falar para as meninas também, a questão dos traumas dos relacionamentos, viu, Kate? As pessoas ficam traumatizadas. Eu tenho uma coisa muito boa na minha mente. Eu não lembro as coisas ruins que fizeram comigo. Eu não lembro. Eu não lembro o nome, eu não lembro quem foi, eu não lembro o ano, eu não lembro nada. Não sei se quando a gente está feliz, a gente não lembra muito essas coisas, né? Então, se você fica associando muitas vezes ao seu passado, é bom você identificar que isso pode ser um trauma que está impedindo você de continuar, né? E aí você traz o trauma da relação passada para uma relação saudável atual. Isso, você pode estragar, você pode envenenar a relação atual e é um processo muito doloroso para as mulheres, porque elas estão percebendo que o cara ali do lado é um cara legal, sabe? E às vezes elas estão carregando correntes de outras relações ruins que aconteceram e isso começa a dar um prejuízo ali para a relação atual que pode ter sido, que pode estar sendo mais saudável. Perfeito. Juliana, então vamos falar um pouquinho sobre autoestima? Vamos. Vamos falar um pouquinho. Diga. Deixa eu falar uma coisa para você sobre autoestima. Existe muito esse senso comum de pessoas que não conhecem as emoções das pessoas e que falam que para você ter uma boa autoestima, você tem que estar bonita, você tem que estar maquiada, você tem que estar com o corpo lindo, zerado, né? Você tem que estar ali na aparência. Aí, esse não é o significado de autoestima. Porque aí as pessoas ficam procurando isso. Eu acho que tem mais uma coisa que está chegando aqui. Peraí, gente.
Gente do céu, estou chocada. Será que é outro presente, Lá Juliana? você entregou o seu buquê, o seu é esse maior. Gente, o cara deu as rosas erradas. O meu era maior. Meu Deus! Nossa, não me perturba mais que eu tô no meio de uma live, por favor. Obrigada, viu? Esse aí é Tá, obrigada. o outro cartãozinho. Tá, Esse tá, é o seu. tá bom. Esse é o seu. Kate, desculpa. Não, que isso? Moço, por favor. Adorando, gente. Se tiver outra confusão, deixa esse negócio aqui, tá? Tá bom. Tá, obrigada, bom trabalho. Kate, isso vai viralizar, hein? Vai viralizar no meio da live. Lindo, Juliana, lindo. Era maior. Lindíssimo. Aí você viu como é que você tem que ser? Você tem que, às vezes, ser dura, até com seu marido. Moço, pelo amor de Deus, não me atrapalha mais, que eu tô no meio de uma live. Ai, que vergonha de vocês. Vocês nunca mais vão me chamar para fazer live. Não, que isso. Aí as pessoas falam a questão da autoestima, essa coisa da beleza. E eu vou falar uma coisa para você. Eu conheço centenas de mulheres que são lindas, lindas. São pessoas, umas meninas que parecem Miss. O corpo é aquela coisa do outro mundo. O cabelo, você não sabe de onde que apareceu aquele cabelo. Mulheres bonitas, produzidas, se vestem bem e têm dinheiro e estão sozinhas. Essas mulheres, normalmente, elas têm uma visão de autoestima equivocada que o senso comum usa para vender esse tipo de informação que é só a aparência. A autoestima, ela não tem a ver com isso, ela tem a ver com isso do autocuidado, é uma pontinha do iceberg da autoestima. A autoestima é algo mais profundo. Essas pessoas que falam dessa questão externa são pessoas que num carro, quando o tanque está cheio, são pessoas que tentam colocar o ponteiro da gasolina mais para frente. Você colocando o ponteiro mais para frente, o seu tanque não vai ficar cheio. Uhum. Isso é maquiagem que as pessoas falam a respeito da autoestima, né? A autoestima tem a ver com as suas atitudes no decorrer da sua vida e que são, ao seu ver, positivas. Dessa forma você enche o tanque. Com ações. Então, por exemplo, eu estou estudando direito, eu tenho escolhido coisas boas para mim, são aquelas conversas que a gente tem internamente com nós mesmas e que poucas pessoas têm por medo, né, das respostas. Então, a autoestima seria você encher o tanque e não mexer no ponteiro fingindo que o tanque está cheio. Então, o nome disso, quando você se cuida, é autocuidado. Isso é um ponteirinho da autoestima. A autoestima é uma coisa mais ampla, tem vários pilares ali da autoestima. Um dos pilares é a autointencionalidade. Por exemplo, você fazer coisas para os outros para receber alguma coisa em troca. Ah, eu vou fazer isso para o meu marido para receber alguma coisa em troca. Né? Você tem que fazer as coisas na intencionalidade com aquele objetivo sem ter nenhuma coisa em mente de troca. Tem que ser essa coisa mais assim, mais pura. Isso é importante também na autoestima. A questão que você falou inicialmente da autorresponsabilidade, você não responsabilizar os outros pelas suas questões, você ter você ali como fonte responsável, também é um critério da autoestima, né? Então tem vários pré-requisitos bem profundos, que eu tenho até um programa que fala sobre autoestima, que vão vão contra essa questão do senso comum de só cuidar da aparência, né? E isso tem feito com que as pessoas fiquem cada vez mais sozinhas, porque é a foto bonita no Instagram que você posta, né, ali com filtro, com muito filtro, a comida que você vai comer ali com o seu cônjuge, muitas postagens,
Mas e aí? O que, que tem ali de solidez? Igual o Zygmunt Bauman falou, né? As relações líquidas, né? Ele faleceu, um importante pensador aí atual, um dos maiores, ao meu ver, que ele falava dessas relações líquidas, que são superficiais. Se você está encontrando homens superficiais, você também não está sendo uma pessoa superficial? Você não está olhando a essência, você está olhando o que o cara tem, o cargo que o cara tem, né? Você não está vendo por dentro o que a pessoa tem. Então, tem muitas pessoas também que eu conheço, que eu atendo no consultório, pessoas que se relacionaram com essas pessoas, que a pessoa tem um cargo altíssimo, mas o homem é podre, né? E aí? Isso serve para você? Então, a gente tem que pensar muito nessas questões e as nossas atitudes e também daquilo que a gente aceita ou não, que tem a ver com a questão da autoestima. A autoestima, se fosse falar para você, é uma imunidade emocional e tem a ver com você dizer não, sem medo de ficar sozinha, gente, porque relacionamento a dois, quando tem solidão a dois, é muito pior do que a solidão que você está sentindo nesse momento. É uma coisa horrorosa, solidão a dois, né? Perfeito. Então, seria mais ou menos por aí. Perfeito. Outro tema aqui, Juliana, uma seguidora perguntou, eu achei bem pertinente. Como você sabe que não está vivendo o sonho do outro e como manter a sua individualidade dentro de um relacionamento amoroso? Isso é bem pertinente, porque às vezes você está casada com uma pessoa ou vive uma relação amorosa e você começa a viver a vida do outro, esquece das suas prioridades, dos seus objetivos e vira aquela coisa só. Você se dissolve. Isso, e no final você fica super frustrada, porque você demandou um tempo danado para viver a vida do outro e esqueceu de você. Boa pergunta. Vou dar duas respostas para ela. Primeira coisa, é natural que quando você esteja dentro de uma relação, você tenha uma dissolução com o outro, né? Você tem uma dissolução, você se dissolva. Tanto que tem muitos casais que quando andam muito juntos, né? Você percebe que até eles ficam mais parecidos, inclusive fisicamente, né? Verdade. Sim. As pessoas começam a aparecer, é uma coisa doida. Eu vou dar um quesito na questão da sanidade mental. A questão é a seguinte: sempre para a gente ter o nosso equilíbrio emocional, a gente, mesmo estando dentro de uma relação, a gente precisa da nossa privacidade. Isso é algo que a gente nunca tem que tirar. Então, ter sua privacidade é você ter os seus momentos com as suas amigas, você ter seu trabalho sem a pessoa estar interferindo, você ter sua vida fora daquele contexto com a pessoa, de forma tal que se você separasse hoje, a coisa continuaria da mesma forma. Entendeu? Não e tem uma coisa que a gente vai ter que falar hoje, Kate, da questão da codependência emocional, né? Que é uma doença. Eu vejo isso em consultório, isso é uma doença, mas vamos deixar esse ponto para eu responder primeiro a sua pergunta. E aí, a questão da privacidade, ela é fundamental para você manter sua sanidade. Não adianta depois aparecer aqui daqui 10 anos falando que não sabe mais quem é, que não sabe mais por que você se misturou. Você deixou isso invadir esferas da privacidade que são fundamentais para a sanidade mental de qualquer pessoa. Então, você tem que ter sua vida privada, você tem que ter ali seu momento. Você tem que ter um momento em que você senta com as suas amigas e você dá uma risada falando, nossa, esse cara, o Brad Pitt aqui é bonito, né, gente? Que coisa. Tem que ter a sua privacidade, seu momento. E de prazer longe ali daquela relação. É bom estar junto? Mas você também tem que ter a privacidade. Senão você fica meio pirada. Sim. Né? Você fica meio pirada. E a outra questão também em relação a essa falta de privacidade é o que é negociável e o que não é negociável. Então, por exemplo, é inegociável para mim, dentro de uma relação, uma pessoa olhar meu celular.
Isso é inegociável. Para mim não tem conversa olhar meu celular. Vai ver um bando de coisa de paciente, coisa ali privada dos pacientes. Não vai ver. Então, o que é negociável para você e o que é inegociável? Isso também estabelece essa vinculação também dessa dissociação. Então, por exemplo, é inegociável lá em casa, sei lá, passar um Natal com a família dele, outro Natal com a minha, entendeu? Para ter essa dissolução, assim, dessa coisa meio misturada, Sim, né? sim. Então, estabelecer limites. O que é negociável com você e o que é inegociável? Inegociável para mim é um cara levantar a mão para mim. Isso não tem negociação. A partir do momento em que encosta em mim, já está invadindo uma fronteira daquilo que é inegociável para mim e me coloca nessa mistura. É bom a gente fazer coisas junto? É, mas a gente tem que manter a nossa unidade, a nossa individualidade. Eu percebo muito isso em casa. Às vezes eu nem aviso para o meu marido onde eu estava fazendo live até 10h30, sei lá no Gran. Chego em casa e ele falou, nossa, amor, onde você estava até agora? Eu já estava dormindo. Entendeu? Eu tenho minha vida, ele tem a vida dele. Sim. E às vezes teve uma época aí que ele estava num cargo super alto, que ele que chegava mais tarde em casa e eu já estava dormindo, ele falava assim para mim, amor, hoje eu só vou chegar às 11, pode chegar, não tem problema, eu já vou dormir, tá? Quando você chegar dentro do quarto, você abre a porta devagar, porque eu já vou estar dormindo, eu tenho sono leve. Ele, tá bom. Entendeu? Sim. Onde você tá? Cada um O que você tá traçar, fazendo? cada um ter a sua individualidade, mas ter momentos também de prazer juntos, né? E duas pessoas inteiras, né, Juliana? Duas pessoas inteiras que agregam ali uma à outra, mas já chegar inteira na relação. Isso eu acho que também é muito importante, que aí acaba puxando um pouco o nosso tópico da codependência, né? Nossa, Kate, esse assunto, a gente tinha que ter uma live só sobre esse assunto É brasileiro. verdade. Codependência, para mim, é uma doença. É uma doença, infelizmente, que não tem cura, que tem a ver com questões ali de criação da pessoa e que eu vou além, viu, Kate? Poucos psicólogos abordam isso até numa psicoterapia. Porque eu cansei de atender paciente que chega aqui, aí eu falo assim, você tem codependência emocional, você tem que perceber como é que esse quadro funciona para você ter um tratamento. Cura não. Cura não existe, você tem tratamento, porque a codependência sempre vai estar lá adormecida, porque tem questões muito profundas dentro da gente. Então, são aquelas mulheres que fazem tudo por um homem, não podem viver sem um companheiro, não conseguem ter esse senso de independência. Para elas terem um funcionamento, elas precisam de estar alguém, senão estar com alguém, porque senão elas são nulas, elas são pessoas que não existem, porque elas não têm ali um parceiro. É claro que todo mundo quer ter alguém, né, gente? Mas que seja de uma forma comedida e dentro de todas essas questões que a gente está falando. Tem a ver com questões de buracos emocionais que a pessoa teve dentro da história de vida. As mulheres com codependência emocional, elas são bem mais suscetíveis a terem relações abusivas, de violência psicológica e física. Então, é um critério bem delicado que tem que ser mexido, né? As pessoas falam assim, mas terapia, a sessão é cara. Tem muitas terapias gratuitas, você deve saber, de vários lugares que fazem gratuitamente. Nessa época de pandemia, tem muito psicólogo que está atendendo de forma gratuita. Então, é uma situação que as pessoas têm que perceber que se existe uma questão de codependência emocional, você tem que ter um processo aí terapêutico para você se cuidar. Verdade, Juliana. E já me deparei com algumas pessoas que se transformam em cada relacionamento. Eu não sei qual que é o fenômeno disso, mas assim, amigas que estão comigo desde a adolescência até a vida adulta, é bem perceptível quando ela vive um relacionamento e depois termina, vive um relacionamento diverso e ela vai se transformando. Assim, um exemplo.
meu marido, meu namorado gosta de música clássica. Agora eu virei super fã de música clássica. Aí eu Isso começo já é a o namorar início do fim, né? com sertanejo. Ah, eu sou super fã de música sertaneja. E assim por diante, isso diz muito sobre a personalidade da mulher, né? Porque ela está Sim. ali o tempo todo passando a bandeja, querendo agradar, passando o pires para agradar e para ser aceita. Não, e outra coisa, teve uma vez uma menina que o cara era ciclista e a mulher já comprou uma bicicleta e nunca quis isso na vida. Tinha o Juliana, joelho até machucado, né, eu Juliana? comprei uma bicicleta, Ju, que essa passa 10 marchas. Aí eu, meu Deus, mas eu nunca vi você andando de bicicleta. Ah, mas agora eu quero, né? Essas coisas são muito sutis e muitas vezes podem definir até um processo de colonização do outro sem você Exato, perceber, né? exato. Então fica uma coisa bem sutil ali, beirando também, obviamente, a questão da codependência. É claro que se meu marido começar a comer peixe, eu vou amar, Uhum, né? Porque para sim, mim é ótimo e tal, mas isso não significa uma identidade ali sendo mudada, uma transformação, igual você falou, né? exato. É igual a Mulher Maravilha, se transforma. Se Porque transforma para agradar o outro. depois isso termina, né? Aí Como vira é outra que pessoa. isso vira outra pessoa, aí você já tá outra pessoa. Aí você se relaciona com outro, você já vira outra pessoa. É um gasto de energia, de É tempo, verdade, né? Que é Deus verdade. me livre. Então fica uma coisa meio esquisita. Tem uma pesquisa que foi feita no site, foi um psicólogo, acho que israelense, que ele divulgou essa pesquisa na BBC de Londres, Uhum. que o alinhamento cerebral das pessoas, as pessoas se comunicam pelo cérebro. E aí ele chega à conclusão que se uma pessoa tem um alinhamento cerebral ali um pouco menor do que uma sintonia em que você tenha, essa pessoa na convivência pode rebaixar também seu alinhamento. É aquela explicação de casais que evoluem e que se rebaixam juntos, né? Então, isso já Uhum. tem até uma explicação científica através de exames de neuroimagem, de SPECT, Nossa, que bacana. Então que tá, é. querida. Eu acho que nosso tempo vai cair aqui já. Acabou? Vai cair a transmissão, Kate? Já vai. Juliana, então só passa uma mensagem final para os nossos seguidores sobre relacionamentos e concursos públicos, a sua visão mesmo como psicóloga para a gente orientar as pessoas que estão vivendo um relacionamento doentio ou que estão prestes a começar um relacionamento doentio e que atrapalham muito no concurso público, né? Já que o nosso Instagram é jurídico, eu queria que você prestasse esses esclarecimentos. Gente, o negócio é o seguinte: a relação, o concurso, ele é um ótimo termômetro para a relação, né? No concurso você vai perceber quem é quem. Você vai perceber se a pessoa te apoia, se a pessoa te atrapalha, se a pessoa quer seu bem, que ela não quer. É um ótimo termômetro. Eu acho que até eu vou fazer concurso para ver como é que tá a minha relação. É um ótimo termômetro, é um excelente termômetro para o concurseiro, só que se isso começar a te prejudicar, não deixe qualquer pessoa ter esse prejuízo na sua vida. Rompa a relação, porque o mais importante do que você estar com aquela pessoa é você ter o seu cargo público, você ter sua profissão, você ser uma pessoa inteira. Então, deixa isso de lado sem olhar para trás, mas para isso você tem que bancar essa decisão, né? Certo. Então, eu acho que é por aí. Você tem que tomar cuidado com as pessoas que você se relaciona e lutar sempre pela sua independência, né? É igual eu li uma outra vez. O seu contra-cheque não vai chegar para você e vai falar assim, foi bom enquanto tudo durou, a gente termina por aqui. Não, né? Quem pode falar isso para você é um relacionamento, mas você também tem que ficar dependendo disso ou ficar preocupada com isso. Você tem que se preocupar com a sua carreira e com o seu bem-estar, né? Bem, Isso é o mais importante no momento. Se está te fazendo mal, se está te atrapalhando, vocês vão passar por tantas dificuldades juntos quando vocês casarem, que se não souber superar, né, um momento de concurso,
é melhor você não ter esse tipo de relação. Vocês vão ter dificuldade quando tiverem filhos, vocês vão ter dificuldades quando vocês mudarem de local, de morada, de casa, vocês vão ter dificuldades, de repente, sei lá, financeiras, né? As pessoas acham que funcionário público não tem dificuldade financeira, são os que mais têm, né? Sim. Que às vezes gastam aquilo que não tem e não ganha, né? Tanto assim, né? E às vezes gasta 40 mil e ganha 20. Então, vocês podem passar por tantas dificuldades que se o concurso ali, o método, o momento de estudo em que você está tendo não for suficiente para vocês se unirem, não vale a pena, não. Verdade, Juliana. Perfeito. Então tá, querida. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Beijo para Foi vocês. ótimo. Desculpa o Feliz Dia rapaz dos ter Namorados. entrado aqui. Eu Foi fiquei lindo. louca com Foi super isso. pertinente. Foi muito Kate, lindo. na hora, que coisa esquisita. Porque essas floriculturas eu já Nossa. recebi outras vezes. No Dia dos Namorados, ela é mais. linda. Eles mandam assim, né? Como é que Tira eles foto mandam? aí, pessoal, e marca a gente. As Defensoras e doutora Juliana Gebrim. Não, Feliz Dia você dos não tem Namorados. noção, porque floricultura em Dia dos Namorados. Teve uma vez que meu marido comprou, só chegou, acho que foi 8 da noite, ele ficou muito bravo. Não tem horário para chegar flores, não tem horário. Eles vão demandando e vai entregando. Eles falam, ó, no decorrer do dia não tem horário. E justamente na nossa live chega esse buquezão. Lindo. Ele é um amor. Lindo. Então tá, pessoal, a live ficará no As Defensoras e depois eu vou subir para o YouTube também, no nosso canal As Defensoras. Ju, querida, um prazer enorme. Vai aparecer eu brigando com o cara do entregador de rosa? Vai. Deixa, não tem problema não. Eu tava perturbando, bateu 2 vezes, entregou o buquê errado. Mandou errado ainda. Você abriu o cartão do buquê errado? Abri, tava escrito eu te amo. Eu falei, que coisa estranha esse eu te amo esquisito do Gustavo, que como é que ele tá seco esse Dia dos Namorados. Aí agora eu abri o certo. Eu falei, nossa, que homem seco. Ai, agora, ainda bem que ninguém falou em nomes, né? Falei, que homem seco, falando, eu te amo, ponto. Falei, que cartão horroroso. Falei, vou falar com ele em casa, amor, que é isso? Aí era o cartão do outro. É isso. Eu abri e ainda dei uma amassadinha no cartão do outro. Oh, meu Deus. Então tá bom, querida. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Kate, foi um prazer, tá? Prazer enorme, querida. Tchau.